O seu Deus, ele é o meu diabo. Essa é uma afirmação muito forte, mas você vai entender o que eu quero dizer ao longo desse vídeo. Desde 2010, a gente notou que a igreja brasileira começou a combater com mais força e com mais avidez a teologia da prosperidade. Nós conseguimos conscientizar a maior massa da população evangélica de que teologia da prosperidade é uma coisa ruim, que procede do diabo e que, portanto, não tem nada a ver com Deus. Só que nós paramos no meio do caminho. Esquecemos que, na maioria das vezes, a teologia da prosperidade se difundiu de forma tão profunda em nossos corações que nós continuamos tratando Deus como se fosse um ídolo. Paul Washer, em uma de suas pregações, diz que o dia de maior idolatria no mundo são aos domingos, onde pessoas saem de suas casas com seus familiares ou sozinhas para ir até o culto mais próximo, adorar um Deus que só existe na cabeça delas. De algum modo, a pregação do Evangelho se tornou aquilo que nós mais rechaçamos, aquilo que nós mais repudiamos enquanto evangélicos. Ela se tornou um palco de egocentrismo e de busca pelo dinheiro, aquilo tudo que o Senhor Jesus disse que nós não deveríamos buscar. E veja, eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas que vão aos domingos cultuar ao Senhor, que vão render-lhe graças e oferecer louvores santos a Ele, estão adorando um ídolo. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Os versículos anteriores, ali do versículo 25 até o versículo 32, Jesus vai dizer o que são essas demais coisas. Ele fala que aquele que se preocupa com o que comer, beber ou vestir são como os pagãos. E por que eles são como os pagãos? Porque os pagãos tinham um Deus para todas as necessidades que eles dispunham. Se eles queriam que a lavoura, que a colheita fosse farta, eles ofereciam sacrifícios ao Deus da colheita. Se ele queria que tivesse mais dinheiro, ele ofereceria ofertas de sacrifício ao Deus do dinheiro. Se ele queria uma esposa, um marido, ele ofereceria sacrifícios ao Deus do casamento, ao Deus do amor. Tudo aquilo que aquelas pessoas tinham como necessidade, elas transformavam aquilo em um ídolo. Será que isso não se assemelha a alguma coisa que você conhece? Será que quando você quer um emprego melhor, você não jejua? Será que quando você quer que Deus faça uma grande obra na vida da sua igreja, para construir um novo templo, para poder, para que você ganhe um novo carro, para que você consiga colocar o seu filho numa escola particular, você não jejua? Você não faz uma campanha de oração? Você não pede aos seus irmãos em Cristo que intercedam com você em um relógio de oração apenas para esses fins? E por que isso não é idolatria? A teologia da prosperidade, ela se encarnou nas nossas veias. Nós nos tornamos participantes dos efeitos desastrosos e completamente doentios da teologia da prosperidade. Sem querer, nós transformamos Deus em um ídolo. E esse Deus que nós criamos, eu conheço ele como diabo. O que nos resta então? Nada que nós façamos, por mais espiritual que aparente ser, será capaz de transformar Deus no nosso benfeitor ambulante. Ele não tem essa característica. É claro que orar, é claro que jejuar, é claro que fazer campanhas de orações para quaisquer fins não é um mal em si mesmo. E não é disso que eu estou falando. O problema, no entanto, é que nós olhamos para Deus como um mero mordomo, que está com a bandeja em suas mãos para nos oferecer aquilo que nós queremos receber. Se nós queremos um emprego melhor, nós olhamos para Deus para nos dar um emprego melhor. Mas não existe nada na palavra do Senhor que nos dê a garantia de que Ele deve nos conceder um emprego melhor. O pastor Heber Campos Júnior tem um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E ele falou algo muito simples e muito óbvio, mas que fez total sentido para mim enquanto eu li aquele livro. Ele diz que nós nos acostumamos dentro do meio evangélico a dizer que quando alguém perde um emprego, quando alguém perde uma oportunidade de morar lá fora, quando alguém perde aquilo que nós consideramos como uma grande bênção, a nossa primeira reação como consolo é dizer: Deus tem algo melhor para você. Mas veja, se Deus realmente tem algo melhor para nós, ou para quem quer que seja, por que nós não vamos buscar esse algo melhor sempre? Pensa comigo. Se Deus sempre vai me dar um emprego melhor, é só eu me demitir do meu emprego atual, que Ele vai me dar um melhor,
e depois eu me demito, e ele vai me dar um melhor. E aí, em poucos anos, eu vou me tornar o homem mais rico do mundo, porque Deus sempre vai me dar algo melhor. Não é verdade? É uma mentira. E eu sei que isso faz sentido na sua cabeça. Mas, de algum modo, a teologia da prosperidade se tornou tão sensível, ou melhor, tão simples aos nossos olhos, que nós matamos a mosca para não engolir o camelo? E aí a gente acaba coando o mosquito para engolir um camelo. Nós atacamos aquilo que era mais prejudicial na teologia da prosperidade. Atacamos aquilo que era mais urgente, o que era mais aparente, mas nos esquecemos de combater avidamente aqueles pensamentos mais sorrateiros, aquelas mudanças culturais e paradigmáticas que eram mais sofisticadas e que, à luz da maior parte dos pregadores, não deveria ser alvo de suas pregações, não porque não fosse importante, mas porque em seus corações possivelmente acreditavam que a sua congregação, a sua comunidade de fé não acreditaria nessas palavras. O que se revela, portanto, é que nós ignoramos o maior atentado contra a fé que a humanidade jamais viu e talvez jamais verá. A teologia da prosperidade é sinônimo de Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, e de tantos outros teólogos que nós conhecemos. Ela se transforma na teologia do coach, ela se transforma numa teologia em que Deus se torna um mordomo das minhas satisfações, dos meus desejos. Ela se transformou em uma pregação que só afaga o meu ego, que não condena o meu pecado, que não me expõe à luz das Escrituras e não me permite caminhar e desenvolver a minha salvação tal qual o apóstolo Paulo exige que nós façamos. Se Deus sempre precisa me dar algo melhor, que Deus é esse? Que Deus é esse que se submete a fazer todas as minhas vontades? E que vontade é essa que é tão boa e agradável assim, que submete esse Deus que eu digo crer a mim mesmo? No fim das contas, o pior que a teologia da prosperidade fez foi tirar Deus do lugar de Deus e nos colocar naquele lugar. A gente não percebe que as coisas mais simples e pequenas do nosso dia a dia revelam uma teologia completamente equivocada acerca de quem Deus é. Eu não estou com isso dizendo que Deus não vai te abençoar, de que Deus não pode te dar um emprego melhor, de que Deus não vai te permitir ter filhos, de que Deus não vai te dar um marido ou uma esposa, de que Deus não vai te dar um carro melhor ou te permitir viajar para fora e fazer um intercâmbio cultural de 6 meses na Inglaterra. Não é disso que eu estou falando. O que eu me refiro é, Deus vai te abençoar. Ele quer te abençoar, mas Ele já te abençoou. Paulo vai falar lá em Efésios que nós fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. Isso, obviamente, é espiritual. Paulo não promete bênçãos materiais, ainda que elas ocorram. Em todo o seu ministério, nós podemos perceber que ele sofreu, que ele padeceu, ele foi chicoteado, ele foi xingado, ele foi humilhado, ele virou náufrago, ele foi picado por uma víbora e sobreviveu, ele passou por diversos percalços que revelam que Deus, ou melhor, esse Deus que nós dizemos crer nos dias de hoje, talvez fosse o diabo da vida de Paulo. Que Deus é esse que me promete tantas bênçãos, como nós dizemos hoje em dia, que permite que Paulo sofra tanto? Ou melhor, que Deus é esse que envia um filho para poder morrer numa cruz, um monte de gente ruim? Esse Deus é o meu Deus. Esse Deus, ele abençoa. Esse Deus promete bênçãos, mas ele já me abençoou em Cristo. Nós, equivocadamente, olhamos para o Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, e nós lemos, nada me faltará. Se Deus é o meu pastor, eu não vou ter falta de dinheiro, eu não vou ter falta de alimento, eu não vou ter falta de bebida, de vestimenta, de emprego, de carro, de oportunidades de viver bem nessa realidade. Mas, na verdade, o que o salmista está querendo dizer é, se Deus é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me é suficiente. A teologia da prosperidade não é. E qual é o meu objetivo com tudo isso? Na verdade, o meu objetivo ele é mais de te alertar, de te suplicar que, de uma vez por todas, abandone essas falsas ideias de um Deus que está a seu mercê, que está aqui apenas para satisfazer as suas vontades. Esse Deus, ele é o meu diabo. Esse Deus não é o Deus revelado nas Escrituras. O Senhor pode e Ele quer nos abençoar nessa terra. Mas, de Gênesis a Apocalipse, a única certeza que nós podemos ter é de que a bênção verdadeira
não está reservada para esse lado onde a fé, a esperança e o amor são indispensáveis. Tudo aquilo que o Senhor deseja nos dar, Ele nos deu em Cristo Jesus. De modo que o autor aos Hebreus vai falar lá no capítulo 12 de que se nós não chegamos ao ponto de derramarmos o nosso próprio sangue pelos nossos pecados, é porque nós ainda podemos sofrer um pouco mais. Todo o sofrimento que nós vivemos nessa existência, todo o sofrimento que nós passamos nessa terra, é necessário para que nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Jesus, o homem mais rico que a humanidade jamais viu, porque é Deus, porque criou tudo que existe, se colocou na posição de vir como homem, assumir a postura de servo, viver uma vida pobre e sofrer arduamente ao longo dos seus 33 anos sofrimentos inimagináveis para a maior parte da população do mundo nos dias de hoje. Por que Deus faria algo diferente comigo e com você? É biblicamente controverso o que a teologia da prosperidade causou em nossas mentes. Sorrateiramente, de modo muito simples, nós fomos enganados e ludibriados, porque no fundo é isso que o nosso coração deseja. Nós até aceitamos sofrer, desde que Deus nos recompense na mesma medida. Eu aceito sofrer a dor da perda de um filho, desde que Deus me conceda outro. Eu aceito sofrer uma demissão, desde que o Senhor me conceda um novo emprego. Eu aceito sofrer com uma doença, desde que o Senhor me recompense com a cura. E essa mentalidade de dar e receber, ela não se aplica ao nosso Deus. Nós não podemos colocar a matemática humana na nossa relação com o Eterno, porque ela não vai funcionar. Deus não nos deve nada. E essa é a maior glória que Ele nos concedeu. Essa é a maior graça que Ele nos concedeu. A palavra vai dizer que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os pensamentos dos homens. São pensamentos de paz e não de guerra, de bênção e não de maldição. Mas esses pensamentos não necessariamente são pensamentos de que me tornarão ricos nessa existência, autossuficiente nessa existência, porque no fundo, eu sei e você sabe, tudo que você deseja é ser autossuficiente. Tudo que você deseja é viver os seus 80 anos, 100, 200, 1000 ileso, sem um arranhão, sem nada para olhar para trás e dizer, putz, não sofri nada. Essa é a melhor vida que eu pude ter. E isso é completamente antibíblico. A melhor vida que eu e você podemos ter é uma vida colocada diante do altar do Senhor, prostrado aos seus pés, adorando em espírito e em verdade. A melhor vida que eu e você podemos ter é uma vida que se coloque a serviço do próximo, que coloque a minha renda, que coloque o meu amor, o meu empenho, o meu suor em beneficiar o meu irmão e não em beneficiar a mim mesmo. A igreja primitiva que doava livremente os seus pertences, que vendia as suas casas, as suas terras, e colocava aos pés dos apóstolos, o resultado daquela venda era uma igreja que vivia uma comunhão perfeita uns com os outros e todos com Cristo. Mas essa igreja primitiva não é a igreja que nós visualizamos hoje. Hoje o que nós percebemos, na verdade, são pessoas que vão aos cultos para satisfazerem a si próprios, talvez adorar um Deus que só existe na cabeça delas, depois irem para suas casas sem se preocupar com a dor do outro. Esse Deus é o meu diabo.